João, capítulo 6 e versículo 38. Que diz assim, ó, para que você venha entender o porquê a imagem é o corpo e sem o espírito, sem o sopro, né? Como se fala no hebraico, rua, né? Ela não poderia falar ou fazer obras. Aqui, ó, João, capítulo 6 e versículo 38. Você abre aí nas Escrituras e fala bem assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Ele não estava para fazer a vontade dali do corpo ou da imagem, mas a vontade do Pai que enviou, a vontade do Espírito. Aqui também em Lucas capítulo 22, o próprio Jesus, o Lucas capítulo 22, o versículo 42, ele diz bem assim, ó, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, ó, não faça a minha vontade, mas a tua, a vontade do Espírito. Então, Jesus, ele deixa bem claro, né, que ele não veio para fazer a vontade do corpo, né? Assim como ele também deixou bem claro para nós, que a gente não venhamos fazer a vontade da carne, né? A vontade dessa imagem, mas a vontade do Espírito, né? Porque o Espírito, ele há de tornar para Deus, e a carne, ela vai ser, como Paulo falou, olha, ela vai ser transformada. Vamos ter um novo corpo, um corpo não corrupto, mas incorruptível, né? Aqui em João, também acerca da imagem, capítulo 14 e versículo 10. Para você entender o porquê a imagem não é o Pai, né? E o Espírito não é o Filho. Então, a imagem é o Filho e o Espírito é o Pai. E como que a gente entende? Aqui em João, ó, em João, capítulo 14, versículo 10, deixa bem claro, olha, Jesus falando, ó, não crês tu que eu estou no Pai, ó, e eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, Filho, a imagem. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, não digo de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem faz as obras, é o Espírito que faz as obras. Imagine um corpo sem o Espírito. Pode fazer alguma coisa? Não pode, jamais. Né? Então, por isso que ele falou, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Né? Então, isto é uma observação para que nós venhamos entender, tá? Que não há uma divisão aqui, ó. Não há. Você vai ver que não há uma divisão, tá? Nem existe dois seres. É um só, tá? É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Em João, no Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 30, também vai deixar bem claro a limitação desta imagem, a dependência dessa imagem para com o Espírito.
João, capítulo 5, versículo 30, vamos aqui juntamente comigo ler, que fala aqui, ó, Jesus, ó, a imagem. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Olha só, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, logo no início, em João, capítulo 5 e o versículo 30, ele fala aqui, ó, eu não posso de mim mesmo fazer, ó, de mim mesmo, o filho, tá? Fazer coisa alguma. Por que o filho não pode? Porque ele precisa do quê? Do Espírito. Qual foi o momento que o filho ele não pôde fazer coisa alguma? A não ser o Espírito. Foi no momento que aquela imagem, aqui ó, essa imagem, o filho que nasceu, tá? Quem nasceu foi a imagem. O pai ele não nasceu, nasceu o Espírito. Não tem como. Então, quem nasceu aqui, ó, não foi o pai, tá? Foi o filho, a imagem. Então, qual foi o momento que essa imagem, sem o pai, não pôde fazer nada realmente? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Foi quando ele passou 3 dias no sepulcro. A imagem pôde fazer alguma coisa? Quando ele disse, ó, Deus meu, por que me desamparaste? E aí, logo em seguida, exclamou mais uma vez e expirou. Por quê? O Espírito desamparou o corpo, a imagem. Então, por isso que ele deixou bem claro em João, capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Tá? Quem nasceu, para os irmãos entenderem, tá? Quem nasceu, irmãos, foi a imagem, tá? Ali aquela criança, como foi profetizado lá em Isaías. Tá bom? Então, em Isaías foi relatado acerca desta criança, tá? Agora, para a gente dar sequência aqui, vamos lá aos Hebreus, tá? Como aqui os irmãos já viram em Colossenses, aos Colossenses, que essa imagem é a imagem do Deus invisível. Por isso que muitos, né, como foi relatado nas Escrituras, que ninguém jamais viu a Deus. Agora você entende por que ninguém jamais viu a Deus? Por quê? Por que ninguém pode ver Deus? Porque ninguém pode ver esse único Deus, porque ele é Espírito, é óbvio. Alguém pode ver Espírito? Você pode ver o meu corpo, mas o meu espírito eu te garanto que você não pode ver, tá? Então vamos aos Hebreus, capítulo 1, e o versículo 1, 2 e o 3. Vamos ler? Aqui aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e o 3, que diz assim, ó. E havendo Deus antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias, ó, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, tá? Então, nesses últimos dias, o qual estava ali, né, os nossos irmãos relatando,
Ele falou através do quê? Do Filho. O Filho é o quê? A imagem. Então, a imagem é que falava acerca de quem? Do Pai, do Espírito. O 2, ó. A quem constituiu herdeiro. Aqui, ó. Hebreus, capítulo 1 e o 2 aqui. Vamos lá, ó. A quem constituiu herdeiro. Herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, irmãos, você percebe que essa imagem, se é eterno, essa imagem, tá? O Filho, se ele é um outro Deus, por que ele é herdeiro? Porque ele foi constituído herdeiro. Porque a partir daquele momento que a imagem, né, como se diz a palavra ali, que Deus habitou na imagem, no Filho, corporalmente, toda a plenitude, todo o poder, ele herdou, tá? Por quê? A imagem, como ela é dependente do Espírito, se é a imagem do próprio Deus, aquilo que é do Espírito também é da imagem, tá? Então, não tem como eu dizer para mim mesmo, falar assim, olha, essa caneta aqui, esse marcador aqui, ó, pertence só à minha imagem. Não, pertence o meu espírito também. Por quê? Eu não sou dois, eu sou apenas um. Eu tenho um espírito e tenho uma imagem. Então, a minha imagem herda também todas as minhas obras. Aquilo que eu pratico, aquilo que eu falo, é também direcionada também ao meu espírito. E assim, a minha imagem também. Então, por isso que este filho, ele é herdeiro de tudo, de tudo. O próprio Jesus, ele deixou bem claro, tá? Que todas as coisas dele é do Pai, e também a do Pai também é dele, tá? Aqui, ó, o versículo 3, que é aqui, ó. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui, ó, olha só, irmãos. A expressa imagem da sua pessoa. Tá? Para que a gente venha entender essa palavra aqui, ó, pessoa, nós temos que recorrer ao dicionário, tá? Então, para a gente entender o que é imagem, também está lá no dicionário, tá? É uma figura, é algo que é visível, né? É como muitos faziam a imagem de escultura a respeito do deus Baal, fazia como que era, imaginando como deveria ser aquele ser diabólico. Assim também como Moloque fez muitas imagens. Deus era contra as imagens de escultura. E Jesus, ele é a imagem do quê? Do Deus invisível. A expressa imagem da sua pessoa.